Bom dia, amigos do nono ano. Estamos aqui para tratar de assuntos super interessantes que diz respeito às características naturais, físico e população da Europa. Uma das formas de nós também regionalizarmos a Europa no sentido natural é a regionalização que apresenta Europa Norte, Europa Oceânica e Continental, Europa do Sul. Por que essa regionalização acontece? Ora, vejamos o seguinte: o continente europeu, que é um dos que apresenta um baixo número de população, só ficando à frente da Oceania, né? Ou seja, uma população que responde por pouco, pouco mais de 9% da população mundial, certo? Como eu disse, ficando atrás apenas do continente asiático. Mas o que é que faz com que a Europa apresente um indicador de população baixo? E, no entanto, é um continente que apresenta uma expressividade sociopolítica e econômica muito forte, ok? Mas isso aí é assunto que nós vamos estudar posteriormente. Agora, no momento, é interessante nós conhecermos um pouco sobre essas características naturais, físicas e populacional. Como eu acabei de citar, essa forma de regionalização, as três regionalizações naturais que apresenta a Europa, é decorrente da combinação climática com o relevo que o continente apresenta. A Europa Norte apresenta um clima polar. É uma região que está acima de 60 graus de latitude norte, né? E baixa temperatura térmica, né? Condições polares, isso determina a questão de povoamento dessa região. Uma região que apresenta uma floresta boreal, com também tundra, né? Vegetação que suporta frios intensos. Do outro, mais um pouco abaixo, vamos ter a Europa Ocidental ou a Europa Continental, e a Europa Continental é essa região onde apresentam os maiores índices de povoamento. Por quê? É nessa região Europa Oceânica e Continental, aquela parte bem central da Europa, onde se encontram as principais cidades do continente: Paris, Londres, Berlim, Moscou. São as cidades mais densamente povoadas. E, como eu acabei de citar, esse povoamento é decorrente do tipo de clima, porque nessa região nós vamos encontrar já um clima temperado. Um clima onde se percebe a transição das estações. Né? É um clima que também não inibe a presença humana, apresenta condições perfeitas para adaptação. Mas já ao sul, nós vamos ter a região Europa Sul. O clima nessa região é um clima mediterrâneo. Né? É um clima que é oriundo, ou seja, originado do próprio mar Mediterrâneo, como carrega o nome, né? Mar Mediterrâneo e as altas montanhas, os Alpes. Então, nessa região, Europa Sul, o fator limitante, né, que limita muitas vezes um denso povoamento, são as montanhas. Então, dá para a gente perceber que clima e relevo, né, eles são altamente determinantes para as condições de povoamento da população, ok? Por conta dessas regionalizações, nós vamos perceber que na Europa há uma distribuição pluviométrica não muito elevada, como em regiões equatoriais. Vejamos aqui esse climograma que se apresenta aqui.
O livro de vocês tem tudo isso, ok? Se você observar detalhadamente, para as 3 regiões que eu acabei de citar, Europa Norte, Continental e Sul, certo? São regiões que apresentam uma baixa pluviosidade, baixo número de chuva, de quantidade de chuva, ok? Como também as temperaturas são baixíssimas, certo? Onde nós vamos ter representado nessas linhas vermelhas, né, bem aqui próximo, nas linhas vermelhas, nós vamos encontrar o avaliador da temperatura, ok? E essas barrazinhas na vertical é a distribuição de chuva mensal. Então é um indicador muito baixo. Apenas na região da Áustria, que já é uma na Europa continental, ela apresenta uma distribuição um pouco mais elevada em relação às outras, né? Mas geralmente não supera os 100 milímetros. Okay? Eu digo 100 milímetros mês. Okay? Mas a distribuição de chuva dá constantemente, todos os meses do ano. Só basta você observar detalhadamente o climograma. De janeiro até novembro, né, chove-se bastante. Ok? Os rios, já que estamos falando das características naturais, a Europa ela é banhada por 3 importantes rios. Qual a importância que esses rios exercem para a Europa? Ora, a navegação, não esqueçam, a importância da economia para desses rios para a Europa. Eles proporcionam navegação, eles proporcionam produção de energia elétrica, suas represas, eles proporcionam o turismo, certo? Eles atraem esses rios, pela sua importância, eles atraem um grande número de pessoas, né, para conhecer as regiões da Europa a partir dos rios. Então nós vamos ter o Rio Volga, né, que é um rio que nasce lá no planalto da Rússia, né, na parte da Rússia europeia, certo? E ele se estende por 3.690 quilômetros até o Mar Cáspio. Então dá para a gente observar que é um rio bastante extenso, percorrer 3.690 quilômetros, saindo lá dos planaltos da Rússia, né, claro, na porção europeia, desembocando no Mar Cáspio. Então você vai perceber, você analisar no seu mapa direitinho, nos mapas que estão no livro, você vai observar que ele passa por diversas cidades, né, de importância da Europa. Em seguida, nós vamos ter o Rio Danúbio, que nasce na Alemanha, certo? E vai desembocar lá no Mar Negro. É um rio um pouco menor que o Volga, né? Mas tem 2.860 quilômetros, certo? Ou seja, ele corta bem boa parte do território europeu, proporcionando navegações. E vamos ter também o Rio Reno. O Rio Reno é outro importante rio, né, que cruza os países da Alemanha, França e Países Baixos, né? Sua nascente é lá nos Alpes suíços, ok? E vai desembocar no Mar do Norte, ou seja, ele termina no Mar do Norte. São rios extensos. O Rio Reno ele tem pouco mais de 1.300 quilômetros, mas mesmo assim é um extenso rio, certo? Então eles são fatores importantes para a economia, na questão do turismo, na questão das navegações, na questão da produção de energia elétrica, certo? Ocupação da terra. A ocupação da terra nesse continente, como nós estamos falando das características físicas e naturais, né? Clima, o relevo, então a gente vai perceber que a concentração de pessoas, a densidade de pessoas vai se dar naquelas regiões onde o clima atua de forma mais amena. Por exemplo, na Europa continental e oceânica.
ali da Alemanha, Londres, Berlim, certo? Paris, nessa região central, onde o clima proporciona uma melhor adaptação, é onde, lógico, vai se concentrar o maior número de pessoas. Por exemplo, se você for observar na Europa Norte, que é uma região que tem um clima polar, a densidade de pessoas é bem pequena, muito baixa. Ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado muito baixa. Aí você vai ver, já na Europa Sul, né, elas já apresentam um certo número, mas nem tanto, né, quanto na Europa continental. Por quê? Na Europa Sul, já que o clima mediterrâneo, um clima ideal, um clima, né, ameno também, mas nessa Europa Sul, como eu acabei de citar, tem a questão das montanhas, né, dos Alpes. A região é composta por montanhas. E aí impede, como eu disse, mais uma vez, a distribuição regular das pessoas em todo o continente. Vejamos aqui o mapa, né, que mostra a questão da densidade de povoamento. Essa região mais escura, né, é onde se concentra o maior número de pessoas. E as regiões mais claras, onde praticamente não apresenta quase que ninguém. Então, pessoal, para a gente finalizar nossa conversa, os aspectos populacionais. Ora, aspectos populacionais da Europa. A Europa, como eu acabei de citar, apresenta algumas irregularidades na questão da densidade demográfica. Mas, por muito tempo, os países da Europa, ora, eles foram educados, eles foram trabalhados para o controle de natalidade. Há décadas passadas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tinha aquela questão da corrida desenvolvimentista econômica, a recuperação econômica dos países europeus, e aí aconteceu que nessas décadas até os anos contemporâneos, né, as famílias elas não se multiplicaram, ou seja, existia uma baixa natalidade, um baixo número de nascimento de crianças. E aí o que é que a gente vai observar? Se não nasce criança, as políticas públicas foram investidas para que as pessoas vivessem mais, ou seja, a expectativa de vida nos países da Europa, boa parte dos países da Europa, supera os 70 anos de vida. Ou seja, vai de 79, muitos deles, os países mais ricos, como a Inglaterra, como a Alemanha, né, como a Suíça, como França. Nesses países, a expectativa vai de 79,1 a 84 anos de idade. Ou seja, se nesses países não nascem pessoas e a expectativa de vida é elevada, certo? Nós não vamos ter uma população jovem. E isso compromete e muito a questão de previdência, ou seja, pagamento para pessoas que trabalharam, que contribuíram há anos passados. Então, pode ocorrer um problema muito sério na previdência desses países, porque não tem população jovem, né? Mas essa questão, em alguns países, é superada pela a entrada de imigrantes, em muitos desses países da Europa. Primeiro, logo após a Segunda Guerra Mundial, alguns anos após, países da Europa enfrentaram uma migração interna, ou seja, países menos desenvolvidos, né, tiveram suas pessoas indo para os países mais ricos da Europa. Ou seja, de início aconteceu essa migração interna, que mais uma vez vai motivar a migração externa. Pessoas vindo da África, pessoas vindo da América, da própria América, em busca de melhores condições de vida nesses países, né, na Europa. E aí essa questão de imigração gerou conflitos, principalmente nos anos próximos passados, gerou conflitos ideológicos,
pois muitos imaginavam que muitos desses imigrantes que entravam de forma ilegal e que entram ainda, eles vão tirar os empregos dos poucos europeus que estão aptos ao mercado de trabalho, né? Mas, assim, é uma coisa que foi, a princípio, foi estimulada e que agora causa preocupação devido ao alto número de imigrantes que entram em território europeu. Mas pensando nisso também, na questão da baixa natalidade, o que é que nós vamos perceber? Alguns países ricos, como a Alemanha principalmente, ela promove políticas de incentivo à natalidade. Ou seja, o casal é estimulado a ter filhos. Vejam só, aqui no Brasil, uma mulher, quando tem um filho, ela tem uma licença maternidade de 6 meses. Muito pouco. Na Alemanha, o governo estabelece uma licença maternidade, né, por 3 anos. 3 anos. E além dessa licença de 3 anos, a mãe ainda vai receber um abono durante esse período. A família recebe um abono do governo, ou seja, um incentivo que o governo dá durante esses anos para que ela tenha condições, né, condições desejáveis de criar os seus filhos. Como também a mulher que trabalha em empresa privada, principalmente, a própria lei determina que aquela empresa, durante aqueles 3 anos, pague o salário de forma integral para essa mulher. Ou seja, então são esses aspectos que viabilizam, né, que faz com que as famílias europeias venham ter filhos, para que no futuro tenha uma população jovem, o que hoje já é preocupante. A Europa, alguns países da Europa não têm população jovem. Ou seja, a maioria, um bom número de pessoas jovens que estão nos postos de trabalho desses países da Europa, Alemanha, Inglaterra, França, são imigrantes que chegaram e estão lá. Então, é um problema, é um dilema que esses países enfrentam. A baixa natalidade, as ondas de migrações internas, externas, né? E aí, algo que a gente vai, o reflexo de tudo isso, é algo que a gente vai estudar posteriormente. Então, pessoal, eu aconselho bastante a vocês a estudarem o percurso 10, leiam bastante para que aprofundem seus conhecimentos. Um abraço e até a próxima.